Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao assunto de coerência textual, que é a característica de um texto ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido. Sexta-feira da semana passada, nós estudamos o segundo dos chamados fatores de coerência textual, que são os fatores que influenciam o processo de produção textual. O primeiro desses fatores são os elementos linguísticos, que nós estudamos na videoaula da sexta-feira anterior. O segundo desses fatores é o conhecimento de mundo, que nós estudamos na videoaula de sexta-feira passada. O terceiro desses fatores é o conhecimento compartilhado, que nós vamos estudar nessa videoaula. Por exemplo, eu, Pedro Brandão, armazenei na minha memória uma série de informações desde que eu nasci, através de experiências pessoais. Essa série de informações que estão na minha memória não é a mesma série de informações que está na memória de cada um de vocês que estão me assistindo, já que nem todos vocês nasceram no mesmo lugar onde eu nasci, e mesmo esses que nasceram não têm a mesma história de vida que eu tenho. Para que tivessem a mesma história de vida que eu, teriam que, no mínimo, serem meus irmãos gêmeos. Eu não tenho irmão gêmeo. E mesmo que eu tivesse, esse irmão gêmeo não teria a mesma trajetória de vida que eu tive. Mesmo irmãos gêmeos acabariam convivendo com fatos e pessoas diferentes em algum momento da vida. Tudo isso é para dizer que é impossível que duas pessoas diferentes tenham o mesmo conhecimento de mundo. Mas quando nós temos um texto que foi escrito por um emissor e lido por um receptor, é preciso que tanto um quanto o outro tenham pelo menos uma parcela considerável de conhecimento comum. Então entendam uma coisa, o que nós estamos chamando de conhecimento compartilhado inclui tanto o conhecimento comum entre ambos, emissor e receptor, quanto a informação nova que o emissor dá. A questão da coerência textual entra no seguinte aspecto: para que um texto seja coerente, é preciso haver um equilíbrio entre a informação antiga e a informação nova. Vejam, por exemplo, essa frase: há alguma informação nova? Imagino que a maioria de vocês já tenham essa informação. Quem não tem essa informação, agora tem. Então imaginem um texto formado só e unicamente por essa frase repetida várias vezes. Seria um texto repetitivo e redundante. Por outro lado, o extremo oposto ocorreria se um texto tivesse apenas informações novas. Como essa frase que vocês estão lendo agora. Vocês se perguntariam: que tragédia é essa? Se vocês ainda estivessem lendo, gostaria que as pessoas se sentissem tomadas por uma tragédia. O uso do artigo indefinido contribuiria para a coerência textual, já que a frase estaria deixando em aberto que poderia ser qualquer tragédia. Mas da maneira como vocês estão lendo agora, isso não está em aberto. Então é uma frase que isoladamente não tem sentido. Então a conclusão a que chegamos é que o conhecimento compartilhado é importante para a coerência textual, desde que haja um equilíbrio entre o conhecimento comum ou conhecimento antigo e o conhecimento novo ou conhecimento dado. Essa frase que nós estamos lendo ficaria coerente se entendêssemos que é um trecho de uma entrevista que o fotógrafo Sebastião Salgado deu para o jornal O Globo, quando sua exposição Amazônia estava para chegar no Rio de Janeiro, mais precisamente no Museu do Amanhã. Segue um quadro. Vejam, essa frase, como nós dissemos, só contém informações novas, porque nós não sabemos de que tragédia se está falando. Mas agora vejam essa frase
num contexto mais abrangente. Percebemos assim que a frase faz parte de uma entrevista. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. O termo Amazônia está entre aspas e podemos perceber que se refere a uma exposição. E de fato nós temos aí um trecho de uma entrevista que o fotógrafo Sebastião Salgado deu ao jornal O Globo sobre a exposição Amazônia, que até hoje está ocorrendo no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Quem quiser pode inclusive dar uma pausa para ler o título e o lead da entrevista. Então nós partimos de uma frase sem coerência local, devido à ausência de um conhecimento anterior, ou ainda carência de informações dadas, e aos poucos fomos dando novos conhecimentos que contribuíram para uma coerência global. Bem, para terminar, imagino que muitos tenham notado que nós usamos textos sobre a Amazônia para exemplificar a matéria que nós estamos dando. Isso porque na próxima segunda-feira, dia 5 de setembro, será comemorado o Dia da Amazônia. Semana que vem será a comemoração da Semana da Pátria. Mas nós decidimos homenagear o Dia da Amazônia antes disso, já que nós não queríamos dar a entender que a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, pertence ao Brasil. Ela não pertence, assim como não pertence ao Peru, nem ao Equador, nem à Colômbia, nem à Venezuela, nem às Guianas. A Amazônia pertence ao planeta inteiro. E é triste dizer que Bruno Pereira e Dom Phillips foram assassinados por pessoas com interesses escusos. Pessoas essas que são apoiadas pelo nosso atual presidente. A imensidão da Amazônia se estende em grande parte pelo nosso país, mas sua importância atinge o planeta inteiro. E podem acreditar, a Amazônia pode ser salva sim. Disso depende, inclusive, ações vindas do exterior. E nós queremos que vocês que estão estudando para o vestibular entrem na universidade com novas ideias, capazes de salvar o planeta, a humanidade e todas as florestas, inclusive a Amazônia. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.